Bom, já já voltaremos a este assunto, porque agora a gente volta com liberdade de opinião. O próximo assunto que a gente fala com vocês é sobre o Tribunal Superior Eleitoral. O TSE divulgou as respostas que foram dadas às Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que Bolsonaro divulgou informações sensíveis sobre o sistema do TSE. Nesse ofício, que foi tornado público pelo próprio tribunal, Barroso ressaltou que existe uma investigação em curso, justamente em razão desse vazamento de informação de um processo sigiloso pelo presidente. Segundo o ministro, são informações sensíveis que facilitam a atuação criminosa. O documento traz respostas a 48 perguntas técnicas que foram formuladas pelas Forças Armadas em relação ao processo eletrônico de votação. Segundo o TSE, a publicação da íntegra das perguntas e respostas ocorreu por causa do, abre aspas, vazamento da existência de perguntas que foram formuladas, bem como do próprio teor das perguntas, fecha aspas. Entre as dúvidas apresentadas estão questionamentos sobre como se dá, por exemplo, o descarte de urnas eletrônicas que são ultrapassadas. Barroso esclareceu que o documento divulgado pelo TSE não inclui detalhes que possam viabilizar ataques aos sistemas da Justiça Eleitoral. Procurado, o Palácio do Planalto ainda não se manifestou sobre o tema. Fernando Molica. Ano eleitoral e nós estamos nessa efervescência aí com o TSE e todas essas informações envolvendo urnas eletrônicas. E aí o tribunal disposto a divulgar, as respostas enviadas às Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas. Foi a melhor alternativa demonstrar querer uma transparência neste momento? É uma boa alternativa, Molica? Bem, vamos lá. Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro ontem voltou a dar declarações questionando a lisura do processo, do processo eleitoral, algo que ninguém tinha feito. O Aécio fez isso, Quando o Aécio Neves, quando ele perdeu a eleição para Dilma, ele fez isso, aí foi feita uma auditoria, abriu-se um processo no TSE, o PSDB questionou a contagem, para, no fim das contas, o próprio PSDB reconhecer que não havia problema nenhum, que foi tudo correto. A urna eletrônica trouxe transparência, vamos lá repetir sempre isso. Eu acompanhei a apuração manual, lá como repórter, era um horror. Aquela mesa, aquela opção de voto de papel, as pessoas gritando, muita pressão, havia muita fraude na urna de papel, naquela urna, no voto impresso, no voto de papel. Então, a urna eletrônica trouxe transparência, permitiu. O Jair Bolsonaro foi eleito a vida inteira, pelas eleições dele, tudo deve ter sido no voto eletrônico, e foi eleito presidente da República com a urna eletrônica. Então, ele que representava um outsider aí no processo político brasileiro, não era de um grande partido, não representava grandes forças de poder, enfim, foi eleito graças à urna eletrônica. Isso é importantíssimo frisar. Mas vamos lá. O ministro Luiz Roberto Barroso deu essa cutucada no presidente Bolsonaro e apresentou as respostas. Foi um gesto, esse gesto, de responder as perguntas e de colocar e de divulgar as perguntas do Ministério da Defesa e as respectivas respostas, foi um gesto importantíssimo, dá transparência ao processo, acaba com aquela história de fake news. O próprio presidente falou, o presidente Bolsonaro falou que as Forças Armadas tinham apontado vulnerabilidades no sistema. Não tem vulnerabilidade nenhuma. Eu li o documento, a resposta do TSE. São questões técnicas, foram ali detalhe por detalhe, Os caras perguntaram, os militares perguntaram sobre a questão de auditoria. Aí o TSE respondeu, olha, são feitas auditorias regulares com a Polícia Federal, citou aquela do PSDB, diz que entidades da sociedade civil e outros partidos também já fizeram auditorias no código-fonte, que é a base de todo o sistema. Aí perguntaram também, o Ministério da Defesa perguntou também sobre como é que é o lacre das urnas. E respondeu, enfim, está lá respondido que o lacre é feito na Casa da Moeda, com tais e tais padrões, a história do descarte das urnas, enfim, está tudo bem respondido, está tudo claro, está tudo tecnicamente, até um documento que você vai ler, muita coisa a gente não entende, Não sou técnico de informática, mas está ali, as respostas têm lógica, parece que está tudo ok. Então, enfim, esse é o lado bom. O lado ruim
Qual é o lado ruim nisso? Bem, tá certo, o Ministério da Defesa só está nessa comissão de transparência eleitoral que o TSE criou, com uma resposta às dúvidas, às questões, às provocações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Então foi criada essa comissão e levou-se o Ministério da Defesa, se convidou o Ministério da Defesa a fazer parte disso. Agora, não é legal, né? Isso é uma questão civil, eleição é poder civil. Insisto nisso, temos que acabar com essa lógica da tutela militar na vida brasileira, como se os militares estivessem acima das instituições, como se eles fossem os mais competentes, os mais honestos e dependesse eles precisassem dar um aval a um processo tão simples, com um processo tão civil quanto da eleição. E lembro, eles quando chegaram ao poder em 64 não foi pela urna, foi pelas armas e se mantiveram no poder assim. Houve cancelamento de eleições para presidente, para governador, para prefeitura de capitais, para prefeitura de cidades, instâncias hidrominerais. Tudo isso aconteceu lá. Eles manipularam, criaram o senador sem voto, na época o senador biônico, para garantir a maioria do partido do governo no Senado. Mudaram os critérios de representação na Câmara dos Deputados para garantir a maioria do governo na Câmara dos Deputados. Então, assim, o histórico deles com a eleição não é bom. Então, eles têm que ir lá fazer a segurança da eleição no dia, onde for necessário, tropas federais, ok. Mas deixa isso é o poder civil. Os militares são subordinados ao poder civil. Não podemos subordinar o poder civil aos militares. Elisa. Obrigada, Fernando Molica.